Agora é o seguinte, gente. Eu quero falar para vocês que nós vamos conversar com a Luísa Marley. Ela é nutricionista e ela aceitou o nosso convite para a gente falar sobre a importância da alimentação em nossas vidas, principalmente para você que é corredor, você que gosta de fazer o seu cardio. A gente ajuda todo mundo, né? Tudo bem, minha princesa? Seja bem-vinda. É um prazer estar lhe recebendo aqui. E nós vamos falar com uma mulher, gente, que é professora também? Sim, sou professora. Coisa boa. E aí a gente lembra que não é só na questão da alimentação, até mesmo do desempenho dessa pessoa naquele momento. Às vezes você diz assim, gente, eu não corri o suficiente, porque eu não sou boa para correr. Às vezes é só a falta de uma boa alimentação. Sim. Anteriormente, ou até mesmo como você se hidratou naquele momento. As pessoas falam muito de tomar alguns suplementos antes e tudo, e não tem ideia de que uma boa alimentação, uma água faz toda a diferença. Ela é fundamental. É importante a gente observar as características do indivíduo. Sim. Né? Hoje nós temos um boom de pessoas que começaram a se interessar pela corrida, né? Sim. Começaram a se interessar pela corrida e aí o que ocorre? Os indivíduos acham que, não, eu vou tomar aqui um suplemento agora e eu estou pronto para fazer a atividade. Na realidade, para que a gente tenha um bom desempenho, nós precisamos fazer todo um aporte. Tá? Não é tomar um suplemento agora, eu posso até gerar uma energia rápida e essa energia de repente se exaurir. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos fazer uma poupança. Olha só. Né? Eu chamo de poupança. O que é que significa essa poupança? Você vai se alimentar de forma que você prepare o seu corpo para a realização do exercício. Nós precisamos de energia e a energia, vocês acabaram de falar da questão do choque, né? Porque nós somos seres que também temos eletricidade no corpo, por isso que isso acontece. Né? Olha só que interessante. É por isso que acontece. E aí a gente precisa de energia e a energia ela é proveniente dos alimentos. Então eu preciso saber escolher o que comer. Muitas vezes eu acordo de manhã cedo e não, eu vou tomar aqui um leitinho com pão e vou correr, estou preparado. E na realidade, aquele alimento ele não foi suficiente, porque eu não jantei bem, não fiz o lanche da tarde, almocei algo muito rápido, comi só um fast food, eu não fiz uma poupança. O que é que eu coloco para os meus alunos? A gente precisa fazer um pré-treino. Aí eu digo para eles, vocês sabem quando é que começa o nosso pré-treino? Aí eles começam a sorrir. Quando, professora? Depois que você faz a sua refeição pós-treino. Você fez o seu pós-treino, você se alimentou adequadamente, teve uma boa noite de sono, aí você começa o seu pré-treino. Olha que interessante. Então você quis dizer assim, eu corri hoje, logo que terminar, eu vou me alimentar com as refeições necessárias, com as vitaminas, com os nutrientes, Sim. com tudo que eu estou precisando durante o dia todo. Vou dormir cedo e aí vou acordar cedo, já estou com toda aquela reserva maravilhosa, com todo aquela poupança que foi depositada ali para no dia seguinte eu poder gastar. Por quê? Eita. Quando a gente faz exercício físico, a gente vai gastar energia e nós vamos utilizar alguns nutrientes que são necessários. Sim. Magnésio, o sódio, potássio, as vitaminas antioxidantes que estão armazenadas, o próprio ferro. Por exemplo, para você correr, você precisa ter sangue. Quem tem anemia não vai ter uma boa resistência, por isso precisa tratar a resistência. Mas por que isso acontece? O sangue ele é composto de moléculas chamadas hemoglobina. E quem é que transporta oxigênio? A hemoglobina. Então, se eu tenho baixa hemoglobina, eu não vou ter uma boa capacidade de oxigênio. O que é que eu preciso quando eu corro? Oxigênio. Quais são os maiores erros
dos praticantes. Um deles eu já identifiquei. Eles não tiveram essa poupança. Não tiveram a poupança. Não dormiram bem. Não dormiram bem. Isso. E acham que só correr é o suficiente para ter saúde. Exato. Aí depois adoece e vai dizer assim, não, olha, a corrida não tá dando certo para mim. Não é, né? Não é. A corrida, ela é um exercício maravilhoso. Por exemplo, eu estava falando anteontem para minha mãe, eu disse, ainda bem que eu já corri muito quando eu era criança, eu adorava correr. Mas eu tenho um problema no joelho e agora não posso correr. Sim. Mas se fosse um exercício que eu tivesse que fazer hoje por escolha, seria a corrida. Por essa capacidade, né? Por essa capacidade cardiorrespiratória, por você transpor, estar no meio ambiente, aquilo faz uma higienização mental muito boa. Muito bom. Quais seriam os alimentos ideais? Um deles você já falou que é o ferro, para essas pessoas que querem correr. Sim. Mas assim, durante o dia, você já deu a outra dica, que é dormir cedo. Para dormir o suficiente, se alimentar mais cedo também na noite. Porque o sono, ele é um alimento, sim, tá? O sono, ele é um alimento. E detalhe, a partir das 11 horas da noite, o nosso corpo começa um processo chamado de detoxificação. O que é detoxificação? É a eliminação de toxinas que a gente produz ao longo do dia. O excesso de trabalho, isso vai provocar, aumenta cortisol, então a gente precisa dormir às 11 horas, quando possível, porque de 11 às 2 a gente tem o ápice dessa eliminação de toxinas. Se eu vou dormir 1 hora da manhã, eu já perdi aí 3 horas. E até 1 hora você está se alimentando. E até 1 hora você está se alimentando e às vezes você está se alimentando de alimentos que não vão ser potencialmente saudáveis para você, porque geralmente é o quê? É um docinho, é uma pizza, e nem vai dormir bem. É um sanduíche e você não vai dormir bem porque não vai digerir. Então, qual é a proposta que a gente coloca? Nós vamos observar o seguinte, eu sou uma defensora da comida de verdade. Eu também. Tá? Então, quanto mais comida de verdade você tiver no seu prato, no seu dia a dia, você vai ter boas respostas. Muito bom. Porque o que acontece? Para o corredor, nós vamos precisar de vitaminas e minerais essenciais. Quais? Quais vitaminas? Vitamina C, porque ela é um importante antioxidante e vai combater os radicais livres. Vocês sabiam que quando a gente faz exercício físico, a gente produz radicais livres? O que é que radical livre faz? Ele provoca inflamação em excesso e ele também provoca o envelhecimento. Então, como é que a gente combate o radical livre? Utilizando vitaminas e minerais antioxidantes. Quais são eles? Vitamina C, vitamina A, aí a gente entra com o magnésio, a gente entra com o cobre, com o zinco, com o selênio, e isso vai potencializando a nossa resposta e vai fazendo a faxina. E como é que eu faço isso? Algumas pessoas vão precisar fazer o uso de suplemento mesmo formulado, né? Porque já está com uma deficiência muito grande. Por exemplo, pessoas que estão em constante adoecimento, só vive com problemas respiratórios, pode ser uma deficiência de zinco ali. Então, é importante estar suplementando esse zinco para melhorar essa resposta, a vitamina D para estar melhorando essa resposta. Eu achei muito legal o que você falou, porque geralmente as pessoas, a única preocupação delas é buscar um cardiologista. Sim. E eu acho que mais do que buscar um cardiologista, que há necessidade, é importante, mas você também deve buscar profissionais de outras áreas, juntamente com o cardiologista, como um endocrinologista, uma nutricionista, porque ela vai analisar o seu caso, a sua situação. Sim. Olha o que ela falou. Você está com anemia? De repente você tem uma diabetes? Ou você tem algo que aconteceu durante esse tempo todo da tua vida, algo que você não se alimentou direito, também vai responder. Sim. E aí a gente olha para o painel, aqui a gente olha aqui para o nosso telão e a gente observa vários alimentos. Inclusive senti falta de um deles, que eu não sei se você vai concordar comigo. Eu sou apaixonada por abóbora. Sim, e eu vou já falar da abóbora. E eu como abóbora. Gente, eu como abóbora com leite. Eu vou já falar da abóbora. Às vezes como abóbora até com a casca. Lavadinha ali e tudo. Eu amo abóbora. E quando você falou das vitaminas,
justamente vitamina para pele, Sim. vitamina para dar essa energia e tudo. Eu lembrei da abóbora. E é interessante a gente observar o seguinte, a maioria das pessoas acham que cuidar da pele é só passar o produto na pele. Não, o cuidado com a pele, ele começa de dentro para fora. Se você cuida só externamente, vai ficar o tempo todo só cuidando externamente e não vamos ter um resultado realmente significativo. Então, quando a Vanusa fala da abóbora, e aí nós vamos falar de um importante nutriente que a gente vai encontrar na abóbora. Tá? É um importante nutriente que está na abóbora. Por exemplo, o corredor, ele precisa ter um aporte de citrulina. A citrulina nós vamos encontrar na melancia, no melão, na abóbora, no pepino. E para que serve a citrulina? A citrulina, ela vai favorecer o desenvolvimento de óxido nítrico. E o que é óxido nítrico? É um vasodilatador. Esse vasodilatador vai melhorar a circulação sanguínea. E quando a gente está fazendo exercício físico, a gente aumenta esse fluxo sanguíneo. E esse fluxo sanguíneo, ele precisa realmente correr, e vai se desenvolver e vai trabalhando a máquina. E aí eu preciso entender essa potencialidade. Então a abóbora, ela entra com essa importância, e a melancia também. Por exemplo, quando eu pego uma melancia, em torno de 100 gramas de melancia, eu vou encontrar aproximadamente 100 miligramas de citrulina. Então eu não vou comer uma melancia inteira, mas eu posso ir fazendo a minha poupança durante esse dia. Durante a semana, no período pré-competição. Né? E ela tem bastante água, ela vai ter potássio também, em pequenas quantidades, vai ter vitamina C, ela vai ter licopeno, que é uma substância também que é antioxidante, que combate esses radicais livres e que é muito importante para a nossa saúde cardiovascular. Nossa, você falou do pepino. O pepino, que é rico em água, rico em fibra e que vai favorecer também essa importância de produção orgânica do óxido nítrico, que vai melhorar a resposta. Então, retarda a fadiga, aumenta o desempenho, eu consigo fazer o meu treino com mais tempo. Né? É muito legal você falar tudo isso, porque a boca das pessoas dizer, já comi várias bananas hoje. E assim, você acaba só na prática de comer só aquele tipo de fruta todo instante, você acha que você já fez tudo. Nós estamos falando de algo muito sério, gente. O pepino, durante muito tempo, eu evitava o pepino porque diziam que ele era inflamatório. Sim, tem esse mito, né? Esse mito, é um mito. O que acontece? Algumas pessoas, por não mastigar bem, porque ele é fibroso, ele é mais resistente, então eu preciso mastigar muito bem esse alimento. Então, quando eu mastigo bem esse alimento, eu vou favorecer a digestão. O que acontece? É uma má digestão. Às vezes a pessoa tem baixa produção de ácido clorídrico e não digere bem, vem aquele mal-estar, aí associa, não, foi o pepino. Olha e ele não só. tem essa relação, não. Muito bom a gente falar sobre isso, é maravilhoso a gente falar sobre isso. E aí a gente fala da alimentação ideal para você ter durante o dia todo. Sim. E a gente lembra que a nutrição também, se não for bem feita, ela pode trazer lesões, né? Pode, vai trazer lesões. E aí, antes de falar, eu vou falar de um alimento que geralmente a gente não leva muito a sério, mas os corredores hoje eles já levam a sério. A gente tem evidências científicas comprovando que a beterraba, ela é o bambambam. É? Sim. Porque a beterraba, ela tem nitrato, e nitrato, ela aumenta a capacidade do indivíduo permanecer numa atividade mas agora, então, cardio por mais tempo. Ela o nitrato é vasodilatador, retarda a fadiga, então melhora bastante o desempenho. Tomar suco de beterraba antes da competição é muito importante, vai melhorar. Pelo menos 2 horas antes a gente começa, porque se a gente for usar a comida de verdade, precisa ser 300 gramas de beterraba. Então não dá para fazer um suco com 300 gramas, fica muito grosso.
Então eu posso fracionar isso, eu posso fazer o picolé, eu posso fazer o suco, eu posso cozinhar e fazendo isso, cozimento a vapor para não perder os nutrientes. E utilizar a beterraba, mas eu encontro a beterraba também desidratada. Hoje já existe nas lojas de suplemento, porque os corredores já utilizam, com essa questão da vasodilatação para melhorar esse fluxo sanguíneo, melhorar a resistência à fadiga. Então agora a beterraba é interessante. A gente está falando da beterraba para os corredores. Aí nós vamos trabalhar uma outra história que eu quero que você me diga se é mito ou se é verdade. Diga Acho lá. que você já até sabe o que é. A beterraba, ela é um problema para quem tem diabetes? Isso é verdade? O que é problema para o diabetes? O excesso. Vamos comer. Se eu sou uma corredora, a beterraba eu vou acrescentar ela quantas vezes na semana? Se eu posso consumir a beterraba todo dia, se eu vou consumir ela crua, é diferente depois que eu cozinho. Qual é o problema do açúcar do alimento para o diabético? É o processamento. É como você prepara, né? É como eu preparo. Se eu pego a beterraba e eu cozinho, eu já amoleci, eu já quebrei moléculas, já facilitei a biodisponibilidade daquele açúcar. Sim. Se eu pego a beterraba e ralo, já é diferente. Eu estou comendo a fibra junto com o açúcar. Que é a outra polêmica que as pessoas colocam. Ah, eu não posso comer, eu sou diabética, eu não posso comer banana porque ela é muito doce por causa da frutose. As pessoas estão fazendo uma propaganda muito maldosa sobre a frutose. Qual é o problema da frutose? O processamento, alimentos ultraprocessados. Por exemplo, eu sou uma pessoa viciada em suco, polpa de fruta. Então você vai ter problema com frutose. Porque o ideal é tomar o suco com a polpa do alimento mesmo. A polpa, a fibra, por exemplo. Fiz ali a beterraba, eu deixo um pouco da fibra ali para consumir. Tem gente não que coa, tira tudo. Então você tira a fibra, realmente vai ficar mais biodisponível. Ou adoça demais. Então, a fruta em si, o diabético pode comer a banana? Pode, ele pode comer banana. Cuidado com a banana madura demais. Porque quando a banana está madura demais, o açúcar já está mais biodisponível. Nossa! É só esse cuidado. Então, eu hoje, por exemplo, aí eu quero comer um pãozinho, eu vou comer um pãozinho francês. E aí no meu lanche eu comi uma banana. Então cuidado no seu almoço, veja a quantidade de arroz que você vai comer. O macarrão já não é permitido, porque você já consumiu uma certa quantidade de açúcar. Então eu tenho que ter esse cuidado. Qual é o tipo de arroz? É o integral? É o branco? Ou é aquele arroz pilado que a gente tem lá do interior? Que eu gosto muito do arroz pilado. Porque ele é pilado, ele não vai sair tudo. Como o arroz que é feito na indústria, aquele branco. Ali ele vai sair todos os nutrientes, né? Porque ali só vai ficar realmente o amido. Nossa. Mas até a forma como eu faço o arroz vai fazer com que ele seja mais biodisponível. Por exemplo, eu posso cozinhar o meu arroz, colocar dentro da geladeira e na hora de almoçar eu aqueço. Eu fiz uma retrogradação do amido, então eu diminuo a biodisponibilidade do açúcar. Que interessante. E aí a gente chama atenção para outras coisas. Por exemplo, eu gosto de fazer o arroz colocando uma cenourinha dentro. Sim, ótimo. Às vezes, você acredita que às vezes eu coloco uma carne de soja dentro? Né? Aquela carne, aquela que a gente compra, que ela vem parecendo uma carne moidinha. Eu particularmente gosto. Os meus filhos não são muito fãs, mas eu preparo ela bem preparadinha. Eu gosto de comer, gosto de fazer no arroz. Essa questão de você misturar algumas coisas com arroz ajuda? Ajuda. Quando você fala da cenoura, eu tenho a presença da vitamina A e ela é rica em carotenoides, que são antioxidantes, isso é importante. Então, quanto mais alimentos que tenham essa característica antioxidantes para quem faz corrida, melhor. Porque a corrida ela vai demandar muitos processos inflamatórios por causa da exigência física. Então você vai produzir muitos radicais livres. Nossa, muita coisa quando é uma profissional que sabe, né? A gente fica encantada, vontade de não acabar a entrevista. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter com cafeína? Pronto, no dia da corrida, vamos evitar um pouco a cafeína.
né? Tem muita gente que vai encher-se de cafeína, apesar de dizer que ela vai ter uma boa resistência, mas no dia da corrida ela pode até te deixar alerta, mas quando a gente faz uma prova de muita resistência, por exemplo, uma maratona, uma ultramaratona, nós vamos produzir certos... esse processo inflamatório atinge também o trato gastrointestinal. E a cafeína, ela pode ser um irritante para isso. E isso favoreceu o quê? Uma diarreia do corredor. Porque o corredor, ele pode ter uma diarreia. Eu posso até usar a suplementação da cafeína, mas com muito cuidado, porque eu estou correndo, quando eu corro, eu faço qualquer exercício físico, eu posso ter um aumento da pressão arterial. E quando eu tenho um aumento da pressão arterial, a cafeína favorece isso. Então tenham muito cuidado, eu preciso ser acompanhado, como ela falou, por uma equipe multidisciplinar, para poder definir, porque as pessoas são diferentes, o que dá certo com você não dá certo comigo. Verdade. Né? Aí eu gostaria de falar dos alimentos que estão aqui. Vamos mostrar aí na telinha enquanto ela vai falando? Mostra aí na telinha, pronto. Então o que é que nós vamos observar? Nós temos a banana, além de ela ser um alimento com uma boa fonte de carboidrato, o cuidado que eu tenho que ter no paciente diabético é não consumir ela madura demais, mas já para quem vai fazer o exercício físico é interessante, porque ela vai dar um certo gás, principalmente ali na caminhada. Não sei se vocês já observaram alguns tenistas que eles amassam a banana e eles comem para isso, então eu tenho que ter esse cuidado. Mas geralmente a gente utiliza durante a corrida alguns géis, algumas bebidas, né, contendo esse carboidrato moderado, né, uma maltodextrina, mas vamos observar que aí eu estou falando de atletas. Para nós indivíduos, nós vamos trabalhar sempre essa questão da poupança, trabalhando. Eu vou correr 6 horas da manhã, 4 horas da manhã eu já acordei, para o meu corpo estar bem. Então eu acordo 4 horas da manhã, vou fazer o meu café da manhã, vou pegar uma banana, vou comer, posso estar consumindo o meu mingauzinho de aveia. Eu sugiro um leite zero lactose nesse dia, porque a lactose, ela pode dar alguns desconforto, né, distensão abdominal, produção, principalmente quem está fazendo exercício físico muito intenso, um treino muito exaustivo, pode ter essa irritação. Aí eu sugiro um ovinho cozido para dar aquela resistência, tá? Não é que eu vou ganhar massa muscular, porque não é assim. Isso pode ser em outro momento que a gente pode estar falando. Mas a gente evita o excesso de alimentos lácteos nesse dia, para não ter nenhuma desculpa, não ter um desconforto. Então eu vou buscar alimentos que sejam realmente fonte. Eu posso estar consumindo meu suquinho de beterraba, já 1 hora antes da minha corrida, cheguei lá, eu posso estar comendo ali o meu picolé de melancia. Muito bom. Aí pra gente encerrar, nós vamos falar da batata doce, do queijo e do iogurte, pode ser? Pode ser. Pra gente explicar pra quem tá em casa, que foi os que a gente não tocou. Sim, né? É importante a gente observar. O queijo magro, ele é importante, né? Então eu preferi os queijos magros para está introduzindo na minha alimentação para eu ter esse aporte, até para diminuir também essa questão da quantidade de açúcar da alimentação. O iogurte, por exemplo, se eu comer o queijo, eu não vou comer o iogurte, ou um ou outro, para evitar o excesso. A batata doce, ela surge como uma diva, mas nós também temos outras raízes maravilhosas, como a macaxeira, o inhame, que é eu sou apaixonada, até quando eu tive dengue, eu resisti graças ao suco de inhame, a comer inhame, tá? Você comia então, cozido ou você preparava nos sucos? Cozido, a gente cozinha um pouquinho e bate e consome. Mas se não cozinhar e fizer cru, tem algum problema? Prefira aquele inhame, o cará. É o pequenininho? É o pequenininho assim, meio cinzentinho. Sim. Aquele maior não, cozido. Aquele rosadinho, ele tem um gostozinho, mas ele vai dar um travo, tá? Bom. Mas o inhame, ele é muito bom porque ele aumenta a nossa imunidade. E eu posso utilizar porque eles têm fibras, macaxeira,
batata doce e o inhame, e eu não vou ficar com uma alimentação de rotina. E aí, só falando outra coisa que não pode deixar, sementezinha de abóbora, porque é rica em magnésio, e magnésio ele é importante para o metabolismo da glicose. E quando a gente faz exercício físico, esse metabolismo precisa estar em dias. E quem tem resistência à insulina, essa semente vai chegar e vai te melhorar, evitando que um dia você venha a ter diabetes. Luísa, vou fazer algo aqui que eu não fiz ainda. É brincadeira, porque não, né? Mas depois, me dá seu autógrafo. Gente, uma nutricionista maravilhosa, não é por menos que é uma grande professora. Eu vou lhe dizer de verdade, foi uma aula hoje aqui. Ai, que bom. Ai, eu amei. Estarei disponível para a gente conversar outro gostosa, dia. Muito bom, porque tudo que a gente falou é importante, a gente se sente bem ouvindo isso. E esse preparo antes, aí a gente só não falou da questão da água, porque as pessoas usam a água de forma errada na hora que estão correndo, né? Exatamente. Eu preciso começar a me hidratar pelo menos 1 hora antes, tá? Eu posso consumir a água durante, mas eu não vou me empanturrar de água durante. Pronto. Então eu começo esse processo de hidratação. É recomendado pela Organização Mundial de Saúde em torno de 2 litros, mas aqui nós estamos num estado muito quente. E quem faz exercício físico, isso pode aumentar para 3 litros, 3 litros e meio. E aí o profissional faz o cálculo adequado, porque senão tem gente aí se empanturrando de água. Queria que você deixasse seu Instagram, que eu acho que muita gente vai lhe seguir, mais do que já lhe segue, e agradecer, tá bom? Tá ótimo, eu tô disponível pra gente discutir. Eu sou cheia de ideias, assim. Não, já me apaixonei. Eu estudo muito essa parte de saúde integrativa, de prevenção, do cuidado a partir da alimentação. Então, quem quiser me seguir, me segue lá no _Nutri, @Nutri_Luísa Marli. Tá bom. Estou lá, você pode me fazer perguntinha no direct, ótimo. Eu te mando a resposta, mas eu estou aqui disponível. Bora beber? Quando você precisar, vamos lá. Vamos fazer um tchim-tchim por essa entrevista deliciosa.